Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRX Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de microcontroladores PIC. No vídeo de hoje vamos estudar a interrupção externa do microcontrolador PIC. Vamos configurar o microcontrolador para ativarmos sua interrupção externa a partir do pino RB0. Qual microcontrolador? Hoje vamos utilizar o PIC 16F648A. E o PIC 16F648A ele tem aqui o RB0/int, que é o pino de entrada da interrupção externa. Qual a diferença básica entre o 628A e o 648A? Muito simples, é só olhar no datasheet. Então estou com o datasheet aberto, vejam que é o mesmo datasheet para o 627A, 628A e 648A. A diferença básica entre estes processadores é a memória. O 648A, como você pode ver nessa tabela aqui, ele tem o dobro de memória flash. Então, se você tem algum projeto que precisa de um código um pouco mais extenso, sugiro a utilização do 648A. E também tem o dobro de memória EEPROM, como você pode ver aqui. Vamos para o projeto, então. A ideia do projeto de hoje é fazer o seguinte. Como podem ver, o circuito já está pronto, montado aqui. Conectei um LED no pino RA1, outro no RA0. O verde está no RA1 e o vermelho está no RA0. Vamos configurar utilizando os delays, então programação por pooling. Vamos fazer o LED verde piscar a cada 4 segundos. E aí vamos testar a programação por pooling, fazer com que pressionando o botão uma vez eu ligue o LED vermelho, pressionando de novo eu desligue, ao mesmo tempo que o verde estará piscando. Vamos inicialmente fazer essa programação sem a interrupção externa para podermos novamente fazer aquela comparação de sempre, o método pooling, que utiliza delays e forma bem sequencial, ou utilizando os recursos de interrupção, que é o ideal em qualquer programa, em qualquer projeto que você for implementar. Vamos começar o projeto, microC aberto, projeto já criado. Vamos apenas configurar os fuses. Estou utilizando 16 MHz para o 648A. Então o oscillator pode ser o externo High Speed, HS. Sem Watchdog Timer. Power Up Timer vamos deixar Enable. Num projeto prático, o Power Up Timer é útil, pois ele segura o microcontrolador em reset por 72 milissegundos e aí consegue estabilizar todas as tensões e iniciar os registradores de forma adequada. Então sempre recomendo Power Up Timer, deixe Enable, que é para habilitá-lo. E aí o Master Clear vamos deixar habilitado, já está o botão de reset no diagrama esquemático. E o Brown Out Detect vamos desabilitar, que este fuse aqui, como já explicamos em outros vídeos, ele dá um reset no processador quando a tensão cai muito. Se a tensão de alimentação baixar de 4,3, 4 volts, ele reinicia o microcontrolador. Então vamos deixar desabilitado, isso é só uma função utilizada em alguns casos específicos em que se precisa ter os 5 volts ali no projeto. E sem proteção de código. Ok. Vamos configurar então, como já conhecemos, os registradores TRIS-A. O TRIS-A ele vai ter duas saídas, que é o RA0 e o RA1. O resto pode ser tudo deixado como entrada. Então, FC em hexadecimal, estaremos configurando os nibbles, os 2 bits menos significativos, como entrada. Porque isso você, para ler em hexadecimal, o F sabemos que em binário é 4 uns. E o C sabemos que em binário é 1100. E 00 configura como saída. Então eu gosto da notação hexadecimal porque você consegue separar por nibbles. Se você reparar, eu sempre procuro estar programando em hexadecimal. Então é isso aí. Temos duas saídas nos 2 bits menos significativos do TRIS-A. E o nosso TRIS-B? Vamos deixar tudo como entrada. Portanto, FF. Vamos comentar como sempre. Então, RA0 e RA1 serão saída digital. E aqui, todo porte B será entrada digital. Como sempre, vamos desabilitar os comparadores.
registrador CMCON igual a 7, desabilita os comparadores internos e vamos inicializar os ports. Port A, FC, port B, FF. Ou seja, o RA0 e o RA1 eu quero iniciar em nível baixo, low. E o FF e o port B eu quero deixar iniciando em high. Vamos iniciá-lo em high, pois configurei aqui um resistor de pull-up. Estamos utilizando apenas o RB0 e configurei então, coloquei no hardware um resistor de pull-up, ou seja, quando eu pressionar o botão, estarei enviando o nível lógico baixo para esta entrada. Por costume, então, sempre configuramos para o port B, o registrador externo, inicializar no nível lógico inverso do pressionar do botão. Entenda desta forma, que acho que fica bem inteligível. Vamos lá, while é o loop infinito, como bem sabemos. E aí, muito barbada. RA1 vai ser igual a 1. Liga o LED verde. Aí vamos fazê-lo piscar a cada 4 segundos, então cada tempo vai ter 2 segundos. Aguarda 2 segundos. RA1 igual a 0. Desliga o LED verde e delay de 2000 milissegundos para aguardar 2 segundos. Poderíamos utilizar o define aqui em cima e colocar define LED verde RA1, vermelho RA0, mas vamos programar diretamente nos bits hoje, que não tem problema nenhum, são poucos periféricos. Vamos dar um compile, tudo certo. Vamos ver se o LED já está piscando. Tudo configurado, percebam os pinos em True State. Aqui no Isis é muito importante você interpretar as cores do Isis Proteus. True State é a cor cinza, High é a vermelha e Low é a azul. Então temos aqui o nosso LED verde ficando aceso por 2 segundos e apagado por 2 segundos. Agora vamos colocar a lógica no while, que quando eu pressionar este botão aqui, o botão que está ligado no RB0, eu terei que acender o LED vermelho. Vamos ver se isso é possível. Para isso já temos ele configurado como entrada. Aqui está, no F. E vamos criar uma variável de controle e alterar o estado dela. Podemos declarar ela do tipo bit control. A declaração bit aqui do micro C declara uma variável que apresentará o valor 0 ou o valor 1. Então, para poupar espaço no código, se a sua variável tiver apenas 0 ou 1, é uma boa pedida declarar como bit. O que você não pode fazer é iniciá-la aqui. Você tem que iniciar depois, pois senão ele acusará erro. Então, control vai iniciar em 0. Variável de controle inicia em 0. E aí aqui o nosso if RB0 colocando uma exclamação, já estamos dizendo que se RB0 for igual a 0, ou seja, estamos testando se o botão foi pressionado. Se foi pressionado, ele entra aqui, e aí vamos inverter o estado de control com o comando till. Control recebe ele mesmo com o till na frente, ou seja, inverte o estado de control. E aí aquele delay anti-bouncing. Vamos colocar uns 70 milissegundos, que evita os repiques mecânicos do botão.
Toda vez que eu pressionar, ele vai alterar o estado da variável control. Pressionei uma vez, ela iniciou em 0, passa a ser 1. Pressionei de novo, ela volta a ser 0. E aí depois disso estaremos testando a variável control. Então, if control, se controle igual a 1, aliás, nem precisamos de chaves, pois é apenas um comando no if, RA0 igual a 1. Ou seja, se control igual a 1, acende o LED vermelho. Else, RA0 igual a 0. Se não, apaga o LED vermelho. Acredito que isso deva funcionar. Vamos testar e ver o comportamento do sistema. Tudo certo, compilou, vamos para o ISIS. Lembrando que o código já está carregado no microcontrolador e configurei aqui Clock Frequency para os 16 MHz. Play para simular. E não está funcionando. Opa, funcionou agora. Eu tento pressionar, mas eu não consigo. Agora funcionou. Por que isso? Por que eu não consigo alterar o estado de D2 sempre que eu quero? Aí está a grande desvantagem. Novamente estou frisando isso com vocês, que é muito importante que você entenda isso, de programar sequencialmente. O que acontece é o seguinte, meus amigos. O que acontece é o seguinte. Ele passa primeiro por esse laço aqui, primeiro por esta sequência de comandos. E qual é o atraso dessa sequência de comandos? 4 segundos. Pois eu seguro o código inteiro, estes 2 segundos, para manter o LED verde aceso, e vou segurar de novo para mantê-lo apagado. Mais 2 segundos. Só aqui já perdemos 4 segundos. Depois, por um tempo de 70 milissegundos, ele vai estar testando esse botão. É isso que está acontecendo aqui. Então ele testa só depois. Então eu pressiono o botão. Se ele está aceso, sem chance. Não vou mudar nunca. E depois que ele apaga, tem aquele tempinho mínimo de 70 milissegundos para que eu consiga estar ativando, estar trocando o estado de control. E aí sim essa lógica aqui se completa. E tem outra grande desvantagem, que o processador estará sempre fazendo a varredura desse botão. Isso gera um outro atraso que pode atrapalhar a outra rotina que estamos tentando fazer aqui, que é o piscar do LED verde. Como contornar isso? Muito simples, utilizaremos a interrupção externa. Ele já está conectado no pino certo, mas vamos configurar agora a interrupção externa para priorizar a interrupção. Ou seja, o LED verde estará piscando, não importa a hora que eu pressionar o botão, o processador vai chamar a interrupção. Eu gero uma interrupção no processador, trocando o nível lógico da entrada RB0. Então vamos ver como fica o código. É bem tranquilo de fazer, basta uma lida no datasheet e configuração de registradores. E nada que não se resolva com 5, exatamente 5 flags. 4 flags no nosso conhecido registrador INTCOM e uma única flag no registrador OptionReg. Todos os registradores que já trabalhamos aqui para configurar o timer 0, por exemplo. Vamos ver aqui no datasheet os 2 registradores em questão. Então o INTCOM, dou uma busca, vejam que registradores importantes são espelhados nos bancos de memória, nos 4 bancos de memória do microcontrolador. E aí está a página 26 do datasheet. A primeira coisa, interrupção. Quando se fala em interrupção, lembre sempre do registrador GIE, que ele habilita a interrupção global. Você precisa habilitar a interrupção global, como eu já demonstrei no timer 0, a nível de hardware. Porque este registrador tem que ser porque esta flag tem que ser setada em 1. E aí, se não viu ainda, confira no vídeo do timer 0. Então a primeira coisa é jogar ele para 1. Para habilitar a interrupção global, beleza? O PIE, nesse caso aqui, temos que configurá-lo como 0, que não queremos interrupção por periféricos.
Quando trabalhamos com interrupções externas, desabilitamos as interrupções por periféricos, então ele vai para 0. E depois tem aqui o bit 4, int e, que é para habilitar a interrupção externa, como está descrevendo aqui, no RB0 int. Então temos que igualar esta flag a 1 para habilitar enables a interrupção externa no RB0 int. E ainda, para testar essa interrupção, até agora foram 3 flags, a quarta do intcom é o intf. O intf é a flag que sinaliza a interrupção externa do RB0 int. Ou seja, foi para 1 esta flag aqui, o processador sabe que ocorreu uma interrupção externa, ele diz para tudo e vamos tratar esta interrupção. Essa é a sacada. E ela tem que ser limpa via software, como está informando aqui claramente no datasheet. Ou seja, testamos ela na interrupção, rotina de interrupção, e depois pegamos e igualamos a 0 para limpar a flag. 4 flags para intcom, mais uma aqui para o optionreg, na página seguinte, que é a int-id. Int-id, que configura a seleção de borda da nossa interrupção. Isso é muito importante, pois este bit aqui vai influenciar o hardware que configuramos. Olhando para o diagrama esquemático, configurei pull up e quando eu pressiono o botão, eu estou alterando de borda de subida para borda de descida. Por quê? O pull up está em 5 volts, o botão não foi pressionado, eu tenho 5 volts no RB0 int. Pressionei o botão, eu vou ter essa mudança de borda, então borda de descida. Eu jogo para 0 no pressionar do botão. Ou seja, eu tenho que configurar o int-id para a borda de descida, que é igualar a 0, como diz aqui, interrupt on falling edge of RB0 int pin. Se fosse subida, seria o rising edge, beleza? Então, é configurar esses 5 registradores, barbadinha, que já está tudo pronto. Vamos lá, então. GE_bit igual a 1. Faz o que? Habilita a interrupção global. PIE_bit igual a 0. Desabilita a interrupção por periféricos. E aí temos o nosso int e igual a 1. Habilita a interrupção externa. E aí o int_id, que eu tenho que confirmar aqui como se escreve. Assim é int_edg. Beleza, vamos. Que o bacana dessa versão do microC, com certeza você já notou, quando você configura uma flag que não existe no processador, ele sinaliza aqui o erro sublinhando em vermelho. Então, quando escrevemos assim e não sublinhou em vermelho é porque está ok. A mesma coisa quando quisermos utilizar uma variável que não foi declarada anteriormente, ele vai sinalizar que ainda não foi declarada. Então aqui configura a interrupção por borda de descida. Se você quiser utilizar um resistor de pull down, você coloca esta flag em 1, ok? E agora a intf tem que ser testada na rotina de interrupção. Void interrupt, nossa rotina de interrupção. Qual o primeiro passo aqui? If intf, ou seja, eu estou perguntando, houve a interrupção externa? E aí abre e fecha chaves. Se houve interrupção, sim. O que faremos aqui? Vamos pegar Ctrl e inverter o estado com o till. Ctrl recebe ele mesmo invertido.
inverte o estado da variável de controle. E aí int f underline bit igual a 0, limpa a flag para ver uma nova interrupção, senão não haverá. E aí agora vamos testar. Podemos copiar estas duas linhas aqui, testar aqui mesmo, dentro da interrupção, a variável de controle. Então, if control igual a 1, RA0 underline bit igual a 1, acende o LED vermelho. Se não, ou seja, se control for igual a 0, apaga o LED vermelho. E aí aqui esse teste não existe no loop infinito. E vamos apenas deixar aqui o nosso LED verde acendendo e apagando a cada 4 segundos. Vamos compilar. Tudo certo e vamos rodar. Play. Vejam que o nosso LED verde está acendendo e apagando a cada 2 segundos. E agora, se eu pressiono o botão, não importa a hora, eu acendo e apago o LED vermelho. Vejam que uma rotina não atrapalha a outra e essa é a grande vantagem. É a grande vantagem de utilizar interrupções, que o processador prioriza essas interrupções para nós e assim eu consigo tratar ela da melhor forma possível. O que ocorre no teclado do nosso computador é algo muito semelhante, como já expliquei em outras videoaulas, que cada tecla pressionada estamos gerando interrupções no processador de nosso computador. O que faz a varredura no teclado é um microcontrolador dedicado que está presente no próprio hardware do teclado. Então, o CI que vai fazendo a varredura dele, mas o processador do computador trata a interrupção da determinada tecla que estamos pressionando. E aí está mais um exemplo de aplicação para você dos nossos queridos microcontroladores PIC. Lembrando que estou utilizando uma versão bem simples aqui, que é o uso de LEDs, a configuração de LEDs. Mas sempre trabalhamos com níveis mais altos de abstração. Aí você pode, por exemplo, substituir o LED vermelho por um driver que controle um relé, por um driver que controle um motor, ou por algum outro dispositivo, algum outro atuador. Pode substituir este botão aqui por um sensor digital. Qualquer sensor digital que altere a borda de entrada do RB0, você pode utilizar neste projeto e ele será priorizado a partir dessa interrupção do microcontrolador. E aí dessa forma também já vimos um pouco sobre o 648A, que é semelhante ao 628A, que você já está craque de programar também, só que ele tem mais memória. Então essa foi mais uma videoaula do seu curso de microcontroladores PIC. Como sempre eu peço o seu feedback, comente aqui embaixo o que está achando do curso. Se ficou qualquer dúvida é só comentar que o mais rápido possível estaremos respondendo e esclarecendo. E clique em gostei, deixe o seu like, que isso nos ajuda pra caramba. Compartilhe este vídeo com todo mundo, nos siga nas demais redes sociais, curta WR Kits no Facebook, facebook.com/WR Kits, que postamos fotos e os vídeos também por lá, beleza? Se é novo aqui no canal, clique em se inscrever, você não perde nenhum vídeo, nenhuma novidade, nenhuma promoção, porque aqui tem vídeo todo dia. Isso é engenharia, uso intencional da ciência. Aquele abraço, muito obrigado por assistir. Até a próxima!